Oi, gente, tudo bem? Quem parte para o intercâmbio geralmente está em busca de desenvolvimento pessoal, profissional ou a mistura dos dois. Mas para conquistar mais rapidamente os seus objetivos no intercâmbio, é fundamental ter determinação, foco e disciplina. No Intercambista Otimista de hoje, eu vou conversar com um casal que entende bem desse assunto. A Giovana e a Isabela vieram como estudantes para Adelaide, capital de South Australia, há 2 anos e meio e já conquistaram muita coisa por aqui. E antes de começar a conversar com as meninas, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Quando vocês decidiram vir para a Austrália, vocês já tinham um plano em mente do que vocês queriam aqui? Sim e não. A West One, na verdade, foi bem crucial nesse processo. A gente sabia que queria vir para a Austrália, porque a Giovana já tinha morado aqui antes, e a gente não tinha muita ideia nem de fazer o quê, não tinha ideia de aonde que a gente ia, qual lugar da Austrália. Então a gente foi atrás de informação. E aí ficamos 2 horas e meia no escritório da West One em Porto Alegre e saímos de lá com um plano traçado de para qual cidade que a gente ia, qual curso, qual universidade. Dali para frente também um planejamento de depois da universidade o que a gente ia fazer em termos profissionais também. A gente veio muito para eu fazer meu mestrado, foco principal. A gente acabou conversando com o West One, escolhendo para a Isa também estudar aqui, fazer o Bachelor dela de Commerce. Eu queria voltar para a área acadêmica e para eu poder lecionar, já era meu objetivo no futuro. Nosso objetivo principal era a gente estudar, era a gente aprender, tanto eu quanto a Isabela. Se a gente tivesse a oportunidade de ficar aqui, a gente tinha planejado ficar alguns anos aqui pelo menos, eu acho que o tempo, uns 5 anos, o tempo de ter um visto e uma oportunidade de trabalhar fora, que a gente sabe que isso também é muito válido no Brasil. Então a gente achou que, bom, isso vai ser tempo pra gente suficiente se a gente gostar do lugar. A gente também não sabia se a gente ia se apaixonar por Adelaide como a gente se apaixonou. Que quando você veio antes, você tinha morado em Sydney, Morei em né? Sydney. Por pouco tempo, também 3 não foi muito meses, tempo. foi férias da faculdade, fazendo curso de inglês. Então, bem diferente, uma época muito diferente. O objetivo era completamente diferente também. Então a gente não tinha essa certeza absoluta de que era o lugar que a gente queria ficar. Então a gente pensou, se for pra ficar, vai acontecer. Se for pra gente voltar pro Brasil ou tiver uma oportunidade num outro lugar, a gente deixou essa porta aberta, a gente nunca se fechou pra nenhuma oportunidade que pudesse acontecer. Isa, foi a partir dessa primeira consulta na West One que você pensou nessa possibilidade de fazer uma graduação aqui? Foi. Quando a gente estava olhando as opções de curso, eu sabia que eu queria alguma coisa na área de mais voltada para administrativa, na área de finanças. E meio que encaixou, assim. A Giovana também, ela sabia que queria fazer um mestrado, mas não sabia em que área que ela queria fazer um mestrado. Então, a West One mostrou a oportunidade na Torrens University de fazer uma junção do MBA com o Project Management. E aí, de novo, né, parte do planejamento todo, que os 2 cursos, que a gente, tanto que eu queria que ela queria, tinha na mesma universidade. Legal. Com uma bolsa parcial que também estava sendo oferecida na época. Então foi se encaixando tudo. E aí a opção de fazer na Torrens esses 2 cursos que a gente queria, ou era Adelaide ou era Brisbane, que tinha os 2 cursos na mesma faculdade. E entre as 2 cidades a gente sabia que queria ir para uma cidade um pouco menor. Então Adelaide foi a escolha. O que mais que vocês levaram em consideração na hora de escolher Adelaide? A gente considerou também que a gente estava vindo para cá e a gente queria uma cidade que a gente não tivesse tanta oportunidade de a gente entrar na comunidade brasileira de novo, de início. A gente queria tentar se aculturar um pouco mais. A gente sabia que em Brisbane, eu conheço muita gente que mora em Brisbane, então é um caminho muito fácil. A gente falou assim, pô, a gente tá indo para um país diferente, vamos tentar. Se a gente não gostar de Adelaide, a gente vai para Brisbane, a gente sabe que tem a opção, então vamos ver o que acontece. Um dos outros motivos que a gente veio para cá, a gente sabia que era uma cidade que estava crescendo. Lá na West One, o pessoal também nos falou que não é uma cidade muito grande, não vai ter um monte de coisa para fazer em Adelaide quando tu chega, mas é uma cidade que está crescendo bastante. A gente falou, pô, vamos lá, vamos ver o que acontece. Tem praia? Tem. Fechou todas, então. E ao mesmo tempo também a gente veio com essa não expectativa de ter muita coisa pra fazer. E a gente chegou aqui 2 semanas antes de começar o Fringe, que é um dos maiores festivais que tem no mundo, na verdade. Cultural, né? Muito grande. É o 2º maior festival do mundo nesse estilo circense. Então a gente chegou na época que a cidade estava mais agitada. Ter chego nessa época nos deu uma grande oportunidade de logo no começo
já começar a trabalhar, já começar a conhecer pessoas locais daqui. Então foi amor à primeira vista, assim, a cidade. Por falar no Fringe, a gente esteve em Adelaide em uma das edições do Fringe, então a gente vai deixar o link desse vídeo que tá aqui no nosso canal, aqui no card, para quem quiser conferir, vale a pena, porque realmente esse festival é muito legal, movimenta muito. Vale a pena vir para Adelaide, né? Só para ver isso. Vocês já vieram com inglês muito bom, isso facilita de certa forma, né? Mas como é que foi para vocês essa chegada aqui, conhecer a cidade, essa vida nova? Para todo mundo é difícil. Hoje eu dou aula na Torrens, então eu falo para os meus alunos, eu sei como é difícil tu chegar e tu dar de cara com uma cultura nova, tu não sabe como que é o lugar. A gente chegou em Adelaide, as coisas fecham às 5 da tarde em Adelaide. Aí tu pensa assim, como assim o supermercado não tá aberto às 10 da noite? Então, acho que no início foi bastante difícil. O meu primeiro trimestre, a Isa tá rindo porque eu surtei. Isso acontece também, viu, gente? Sabia. Se você surtar no começo do intercâmbio, não se preocupe, você não está sozinha. Acontece, cara, acontece. Eu pensava, eu não consigo escrever, eu tava escrevendo para um mestrado, nossa, eu não tenho qualidade, eu tenho que fazer pesquisa, é muita coisa nova que você tem que aprender, porque querendo ou não, a gente veio para estudar e aí você tá numa universidade, você tem que entrar no padrão australiano, do nível que eles esperam que você tenha. É muita coisa que você tem que aprender ao mesmo tempo. Então, eu dei uma surtada. A Isa segurou as pontas. A Isa segurou é sempre as pontas. assim, É né, sempre assim. gente? A No Giovana casal. sempre surta, tá... a Isabela sempre segura as pontas. Eu ia falar que às vezes um tá... Mas não, aqui então, no caso de vocês... Sempre segura as pontas, então, sempre surta. Às vezes você tem que dar aquela respirada fundo e falar assim, cara... Vamos, vamos, segue o baile até tu conseguir um trabalho legal. Adelaide é uma cidade menor comparativamente com as outras cidades aqui, então primeiro trabalho é um pouco mais difícil. Sim, você ainda não tem contato. Exato, mas depois que você tem o primeiro, tu vê como isso começa a mudar, como tudo começa a se expandir e ficar mais leve, assim. No Brasil, tanto eu quanto a Giovana, a gente estava trabalhando em comércio exterior. O comércio exterior tem uma pressão muito grande, né? Então a gente decidiu que a gente ia vir para cá e pelo menos 6 meses a gente queria trabalhar, não na área, não ia procurar trabalho na área, nada assim. A gente queria trabalhar com coisas mais leves. Que vocês não tivessem que levar trabalho para casa. Exatamente. Que a gente pudesse ir trabalhar e voltar e focar na universidade. Como a gente chegou logo no início ali na época do Fringe, com 2 semanas a gente estava trabalhando e daí, como a Giovana falou, depois do primeiro as portas foram se abrindo, assim, e a gente não parou. Nos primeiros 6 meses a gente trabalhava em 4 ou 5 empresas diferentes que faziam eventos. Então, umas 2 semanas antes eles mandam uma mensagem dizendo que vai ter tantas horas quais são os seus horários de trabalho, né? Exato. E aí naquilo a gente ia montando o nosso schedule. Nas semanas que não tinha tanto evento, eu fazia Uber Eats, então eu fazia entrega também para complementar. A gente também não queria morrer de trabalhar porque o foco principal era os estudos mesmo. Então a gente chegava naquele nível que a gente queria alcançar na semana, a gente, então agora a gente vai focar o resto do tempo nos estudos. Uma dessas empresas de eventos que a gente começou a trabalhar me chamou para fazer entrega para eles. Algumas semanas depois abriu uma vaga num dos cafés, daí eles chamaram a Giovana para trabalhar fixo no café, então a gente ficou só com essa empresa. E é a mesma empresa que eu trabalho hoje. Das entregas eu passei a fazer a parte de marketing digital deles e depois cuidar da parte financeira. E aí agora eu tenho trabalhado como gerente de desenvolvimento de novos negócios. Caramba, que legal! Então você foi uma progressão na empresa, né? Exato. E a Gil também foi crescendo também dentro da empresa, então do café eles chamaram ela para implementar as práticas de gestão de projetos, que ela estava fazendo o mestrado nisso. E aí a Giovana ficou 6 meses com um projeto lá, ela concluiu esse projeto e logo em seguida a Torrens chamou ela para dar aula. Você falou que veio para fazer o seu mestrado justamente porque você queria voltar para a área acadêmica e seu objetivo era dar aula e hoje você dá aula na Torrens para o mestrado, né? Como é que foi isso? De aluna virar professora na mesma instituição de ensino? Como eu estava fazendo MBA também, junto com gestão de projetos, uma coisa que eu aprendi muito no meu MBA, foi aprender quem eu sou, como que eu sou profissionalmente e traçar os meus objetivos. E aí eu comecei a me dar conta de como eu precisava deixar isso claro, aonde eu queria chegar. Então, dentro da Torrens, eu comecei a fazer o meu networking, não só como aluna, mas eu comecei a procurar professores depois da aula, marcar de encontrar com eles em outros horários e falar, eu quero ser professora, o que eu preciso fazer, como que eu tenho que me dedicar. Então, eles sempre falaram,
Você tem que ter high distinction, primeira coisa que você tem que ter. Você tem que ter as notas mais altas. Ser uma ótima aluna. Ser excelente aluna. E se dedicar a isso 100%. Depois você vai precisar ter um projeto, se você quiser continuar fazendo um mestrado de pesquisa ou continuar fazendo um doutorado, mas você tem que começar a traçar esses planos. Então eu fui montando isso e sempre deixei isso muito claro para todos os meus professores, basicamente, de gestão de projetos de MBA, que era uma coisa que eu queria, era onde eu queria chegar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com gestão de projetos e implementar práticas que eu estava aprendendo nessa empresa que a gente trabalhou juntas em Hospitality. E depois disso, assim que eu me formei, alguns meses depois, a Torrance me ligou, um dos professores, que é diretor do programa, que sabia do meu interesse, falou, não, Giovana, vamos conversar. Ele sabe que eu tenho um projeto de doutorado para fazer, que é um requisito, né, que a gente precisa ter. Ele falou, não, mas para agora a gente vai te dar essa oportunidade até você começar o seu doutorado. Teu trabalho de conclusão, que abriu essa porta. Também, né? Abriu bastante essa porta. Eu fiz um trabalho de conclusão que eu auxiliei uma pesquisa que eles estavam fazendo internamente em Organizational Agility, né? Então, como que as organizações hoje em dia estão aplicando essas práticas de agilidade. Meu TCC, minha tese no final da Torrance foi sobre isso, que eu auxiliei essa pesquisa que eles já estavam fazendo, parte eu peguei para fazer. E isso me abriu bastante portas também com eles viram que eu conseguia fazer um trabalho legal, que eu podia ser uma boa candidata para fazer o meu doutorado com eles. E ela tirou a nota maior de conclusão de um trabalho de conclusão de curso da Torrance Nacional. Sério? Na história Nerd. Na história da Torrance. CDF zona, cara, não dá. Super CDF. Total, Então, total. é por isso. Olha, que Tanto que legal. o coordenador dela, quando ele foi colocar ela para ser professora do mestrado, na verdade, para dar aula no mestrado, precisa ter já o tem que ter o doutorado. E aí, na argumentação dele para o RH e para os superiores, ele mencionou que ela teve, na história da Torrance nacional, uma nota no trabalho de conclusão de curso. Então, Aí ninguém teve contra-argumento. Deu Não certo. Passou. CCDF deu certo. Viu, gente? Se você quer focar nos estudos, faz isso mesmo, dá certo, não desiste. Você acha que é importante isso? Você focar nos estudos e criar essa rede de contatos que você criou certeza. também? Foram duas coisas fundamentais para você chegar onde você chegou? Foram fundamentais. Na universidade você tem oportunidade de fazer networking, a universidade te proporciona eventos, te proporciona a linkar com institutos, por exemplo, em gestão de projetos você tem o Instituto de Gestão de Projetos aqui, que eles têm uma boa relação, eles abrem as portas dentro da universidade para que você tenha essa oportunidade também em criar sua carreira. Hoje eu dou workshop para a West One, é o que eu falo pro pessoal. Segue no teu plano, segue com teus objetivos, vai dar certo, pode demorar um pouquinho mais, mas a oportunidade surge, que foi o que aconteceu, não era o nosso plano da gente receber o sponsor, ser patrocinado pela empresa da Isa, era longe de ser o nosso plano. E a gente teve muita dificuldade em tomar essa decisão e aceitar essa oportunidade. Porque a gente a gente veio para estudar, a gente veio para terminar o curso e de repente trabalhar por mais um tempo. Será que a gente aceita? Será que a gente não segue o que a gente está fazendo? Mas aí a gente deliberou bastante. E até que a gente aceitou essa oportunidade da Isa ser patrocinada na empresa. Você foi passando por várias funções dentro da empresa e chegou um momento que você viu, então, essa oportunidade deles te darem o sponsorship, que é o patrocínio, né, que as empresas oferecem quando elas querem um profissional qualificado de outro país, e aí a partir daí essa pessoa pode ter o visto de trabalho ou o visto permanente, que é o seu caso, né? Quando a gente fez lá atrás o plano com a West One, a gente sabia então que o meu visto de bachelor era de 3 anos, o da Giovana era de 2 anos. Então, o plano que a gente traçou seria a Giovana terminar o curso dela de 2 anos, daí ou ela entraria como dependente no meu visto, ou ela pegaria um visto de trabalho pós-graduação, e a mesma coisa comigo. Então, a gente sabia que mais ou menos entre curso e visto de trabalho teria uns 5, 6 anos pra gente ficar aqui e aí ver o que ia acontecer. A gente tinha isso muito claro, assim, na nossa mente. Então, quando eu comecei a trabalhar, nunca tive essa conversa com a empresa de eu preciso de que vocês me deem um sponsorship. A gente já tinha mais ou menos um plano independente deles. E aí eu comecei a trabalhar com eles na área de desenvolvimento de negócios
E foi através de uma outra pessoa que chegou pro dono da empresa pedindo um sponsorship, que até então ele nem sabia o que era isso, né? Ah, é? Eles nunca tinham patrocinado nenhum profissional. Não. Então eles não tinham muito conhecimento. E aí ele veio me perguntar se eu sabia o que a pessoa estava pedindo. E aí eu expliquei para ele. E ele disse, não, é muito comprometimento, mas isso te ajudaria? A gente não faz para essa pessoa, mas a gente pode fazer para você. Olha que legal, do nada, assim, né? Foi. Você nem esperava. Eu não esperava. Aí eu falei pra ele, olha, a gente, sim, a resposta, né, o short answer, a resposta curta sim, mas a gente tem um plano, assim, expliquei pra ele qual era o plano, então a gente não tem essa necessidade. Aí ele falou, bom, pensa, e se é uma coisa que vai ajudar vocês, você me fala. E aí a gente, né, discutiu, conversou sobre isso e tal. E a gente falou assim, bom, por que a gente vai fechar, né, dar as costas uma oportunidade que tá aparecendo, que a gente não buscou, não foi nada, a gente não tá forçando, assim, uma situação. E aí a gente falou assim, tá, então vamos ir mais além, ver se isso pode acontecer. Daí a gente foi em agente de imigração, a gente foi em um advogado de imigração aqui em Adelaide, que é no mesmo escritório de advocacia que já são os advogados da empresa, então fez sentido. Sim. E daí a gente aplicou, assim. Então foi meio que orgânico, assim, que aconteceu também. Eu sempre falo pro Giovanni que as coisas acontecem da forma que tem que acontecer. Como é que tá o visto de vocês? Como é que tá a situação de vocês hoje? São 3 etapas, são 3 grandes. etapas. Tá. 2 já passaram, a gente tá realmente na última. Nesse meio tempo, então, a Giovanna terminou o curso dela em dezembro do ano passado. Desde março desse ano ela tá nessa transição de visto. Eu ainda estou fazendo meu curso, eu termino agora em dezembro. Então você ainda está no visto de estudante? Eu ainda estou no visto de estudante. A empresa, ela me deu essa oferta de trabalho full time, né, em tempo integral. Assim que saiu o visto. Então, até sair o visto, eu trabalho meio período dentro da empresa. Até porque você ainda está estudando, tem que conciliar as duas coisas. Então, eu trabalho na parte da manhã na empresa. Depois desses 2 anos e meio e de tudo que aconteceu nesse período da vida de vocês, de toda a evolução que vocês tiveram, acadêmica, profissional e pessoal também, né? Sempre um crescimento pessoal, tá no outro país, trabalhando no outro país, aprendendo coisas. Que balanço vocês fazem desse período aqui em Adelaide, aqui na Austrália? Eu acho que eu cresci bastante, assim, eu mudei, eu vejo como eu mudei como profissional, eu vinha passando por umas transições no Brasil também, que levaram a gente vir para cá também, então deu esse salto, assim, você aprende muita coisa, você está estudando, fazendo um mestrado, fazendo um bacharelado, tua cabeça muda, tu conhece gente diferente, tu conhece muita gente que está transitando por aqui também, que não vai ficar em Adelaide, que está indo para outro lugar. E eu acho que agora é a hora que veio a calmaria, assim, acho que veio esses 2 anos e meio e a gente vê que, a gente se assentou, a gente conseguiu se estabelecer, conseguiu o trabalho que eu queria fazer, a Isa tá feliz com o trabalho que ela tá fazendo também tá chegando no fim dos estudos dela e parece que as coisas estão ficando no lugar. Dá aquela sensação de dever cumprido, aquilo que a gente se propôs a fazer tá chegando no fim. E aí a gente tem a oportunidade de ficar aqui, mas a gente ainda pode continuar crescendo e buscando essas oportunidades. Quando você sai do Brasil, você vai para fora, você começa de novo. Então a gente se propôs a começar de novo e hoje a gente olha para os últimos 2 anos e meio, a gente consegue ver claramente o processo que foi para chegar até aqui onde a gente está hoje. Hoje a gente vive no bairro que a gente queria viver quando a gente veio pra cá. Essa casa linda onde vocês estão recebendo a gente, pertinho da praia, uma delícia aqui. Exato. A gente conseguiu, aos poucos, foi bem aos poucos e fazendo escolhas bem específicas de focar nas coisas que a gente precisava focar. A Austrália tem sido um grande aprendizado, assim, tanto pessoal como profissional. Uma cultura completamente diferente. E querendo ou não, a Austrália, por ser tão plural nas pessoas, em Adelaide também por causa da cultura educacional que tem, você acaba convivendo com pessoas de todos os lugares no mundo. Então, é como se você estivesse viajando o mundo no mesmo lugar. Então, é uma experiência única. O que vocês têm a dizer às pessoas que têm um projeto, né, que têm planos, que têm uma meta
meta, seja na Austrália, seja num outro país? Tá preparado para o que deve vem disposto a fazer o que tem que fazer, de mente aberta, porque a gente conhece muita gente, a gente faz muita coisa diferente, e não esquecer do teu objetivo, não esquecer do teu foco. Como tu falou no início, é foco e determinação. Às vezes tu cansa, tu dá com a cara na parede, mas é bola pra frente, é vida, é você recomeçar, mas não esquecer o que você quer no fim. Eu recomendo até fazer uma lista dos motivos por que quer sair do Brasil, para ter isso muito claro do porquê, porque quando a gente sai do Brasil, passa um mês, passa 2, aí é igual quando termina relacionamento, aí começa a lembrar só das coisas boas e da saudade, pra saber o motivo que tá fazendo o que tá fazendo. Mas principalmente, assim, se eu pudesse dar pra qualquer pessoa uma dica, é ter muito claro se você tem um pouco dinheiro, o que eu consigo fazer, quanto tempo que esse dinheiro me deixa mantido lá naquele lugar. A gente veio com esse planejamento financeiro também, sabendo exatamente com o dinheiro que a gente tem, se a gente não conseguir trabalhar, quanto tempo que a gente tem. Isso nos deu uma certa segurança, assim, cada semana que a gente não precisava tocar naquele dinheiro, a gente ganhou mais uma semana para ficar na Austrália. Muito do estresse do intercambista vem da parte financeira, então ter isso bem claro. E emocional, né? Inteligência emocional, ter uma certa estabilidade emocional de saber o porquê você está fazendo isso, que é um sacrifício realmente, ficar longe da família, as coisas acontecem, mas sabendo que você está indo porque você está em busca de um objetivo, sabendo que você está indo porque lá na frente vai valer a pena e sabendo que você está indo com uma meta, um objetivo e por todos aqueles motivos que te fizeram sair. Você citou duas coisas importantes, né, que são o planejamento financeiro. Sobre isso a gente tem um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. 2 estudantes falaram do planejamento financeiro deles, eles ficaram 1 ano se planejando financeiramente para partir para o intercâmbio. Então a gente vai deixar o link desse vídeo aqui no card para quem quiser conferir. E a gente também tem um vídeo que é do quadro Intercambista Otimista sobre as dificuldades emocionais do intercâmbio, como lidar com essas dificuldades. Muita gente passa por isso durante o intercâmbio, né, Giovana? Com certeza. A Isa que o diga. E a gente conversou com um estudante que passou por várias dificuldades, superou. Então, a gente vai deixar também o link desse vídeo aqui no card para vocês conferirem. Meninas, muitíssimo obrigada, viu? Foi muito bom conversar com vocês. Obrigada por receberem a gente aqui na casa de vocês. Sucesso para vocês sempre. Parabéns por todas as conquistas até agora. E muita coisa boa vindo pela frente ainda, com certeza, para vocês. Todos nós. Se você ficou com vontade de fazer um intercâmbio, acesse o nosso site, o ashwan.com.br, para falar com um dos nossos consultores. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Deixa um joinha pra gente se você gostou desse vídeo. Se você tem dúvidas, deixa nos comentários que a gente vai te responder. Segue a gente também no Instagram, o ashwan_intercâmbio. Tem muito conteúdo legal por lá sobre intercâmbio. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.